Eu acho que eu tive uma ideia brilhante. Vocês sabem no que isso pode se transformar? Oi galera, tudo bem? Me chamo Maria Eduarda e estou aqui no projeto do Cienarte para explicar para vocês como usamos essa latinha de refrigerante para usar um assunto dado em sala de aula, a eletroquímica, que é um assunto que nós estudamos em sala de aula, cansativo, os professores falando e a gente não consegue entender. Então, nós juntamos a latinha com os assuntos da eletroquímica na prática para melhor termos essa compreensão. Mas antes de tudo, vale nortear uma parte muito importante, que é o descarte e a reciclagem da latinha de forma adequada. Falando um pouco mais sobre ecologia, nós precisamos falar sobre reciclagem. Vocês já sabem que reciclagem é capaz de transformar um material em uma nova matéria-prima, seja ele um produto ou a embalagem. Tá, mas qual é a importância dele? Além dele criar um novo material e diminuir os efeitos causados pela poluição, sabiam que ele também diminui o acúmulo de lixo gerado das atividades empresariais? Eu posso citar como exemplo a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa conhecida pela ampla utilização do aço na produção das latinhas. Só que sabiam que nem sempre foi assim? Alguns anos atrás, eles utilizavam alumínio. Mas qual foi o problema? Por conta da alta concentração de CO2 no refrigerante e da alta condutividade térmica e elétrica nas latinhas, seus materiais eram danificados. Tá, mas qual é a importância de a gente falar sobre isso? Porque quando a gente fala sobre os materiais, falamos sobre os processos de funcionamento, sejam eles em áreas mais amplas, como em testes de uma empresa ou no nosso procedimento científico. Olá, gente! Aproveitando que vocês foram totalmente inteirados sobre a parte ecológica do nosso trabalho, eu vou explicar para vocês por que escolhemos a lata como objeto principal para o nosso experimento. Então, após algumas pesquisas, descobrimos que há um alto índice de descarte indevido das latas no meio ambiente e que muitos alunos têm dificuldade de aprender o assunto de eletroquímica. Unimos o útil ao agradável, aprendemos e ensinamos a eletroquímica de uma maneira fácil, rápida, divertida e geramos energia de uma forma sustentável e que não agrida o meio ambiente. Agora que vocês já sabem o porquê escolhemos esse projeto, eu vou apresentar os materiais. E alguns eu tenho certeza que vocês têm em casa, que é água e sal, latinha de refrigerante, um voltímetro para calcular os volts, fios de cobre e papel toalha. Bom, eu falarei sobre a montagem da nossa bateria. E eu falarei em etapas para vocês. Bom, na primeira etapa, nós vamos com uma latinha. Vamos lixá-la e depois de lixá-la, vamos lavá-la, pois nós precisamos tirar qualquer resíduo que tenha dentro da lata. Na segunda etapa, nós faremos o eletrodo, que será o nosso polo positivo. Ele é feito como se fosse meio que um charuto e nós enrolamos o cobre sobre ele. Depois disso, nós colocaremos outro papel toalha sobre ele para que crie volume. Na terceira etapa, faremos a nossa solução, que é cloreto de sódio, A50, que consiste em ser água com sal. Depois disso, colocaremos dentro da latinha com bastante cuidado para que não transborde ou que não toque fora da lata, pois pode dificultar a nossa bateria de funcionar. Depois, na quarta etapa, colocaremos dentro com bastante cuidado para que não toque na lata a nossa ponta, que será o polo positivo, pois a lata será o nosso polo negativo. Tocando um ao outro criará um curto-circuito. E depois disso é só testar no multímetro e ver a voltagem que ele vai dar nele. Falando um pouco mais sobre o nosso experimento, a reação química ela ocorre através de um processo de oxirredução, que nada mais e nada menos é a troca de elétrons entre o cobre e o alumínio. A reação química ela pode ser convertida em energia elétrica através de uma reação redox, que é o que acontece no nosso experimento, quando o cobre e o alumínio entram em contato por meio de uma solução aquosa condutiva, onde o alumínio ele vai doar elétron para o cobre, gerando aí uma corrente elétrica capaz de acender um LED. E aí, gente, gostaram? Quer saber mais? Como aprender eletroquímica e reutilizar a latinha? Olha, eu tô te esperando lá no Cienarte, hein? Vem sentir o poder da latinha você também.